Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para refletirmos no 14º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra nesse final de semana nos conduzirá a uma reflexão profunda da importância de nos entregarmos totalmente à vontade de Deus, buscando o caminho da humildade para vencermos todo mal e buscarmos em Jesus Cristo o nosso exemplo de vida para atingirmos a santidade, que é o objetivo de Deus para cada um de nós. Nós sabemos que lá no paraíso a serpente usou de 3 grandes males para seduzir o ser humano e fazer com que ele se afastasse de Deus. Esses males são a desobediência, o orgulho e a soberba. Nós sabemos que se usa o próprio veneno da serpente, da cobra, para fazer um soro para que seja revertido o efeito causado pelo veneno. Hoje a liturgia da palavra nos apresenta 3 virtudes que são como soro, que precisamos aplicar nas nossas vidas para que seja revertido o veneno que a serpente introduziu no ser humano, para combater a desobediência, a renúncia da própria vontade, para combater o orgulho, a humildade, e para combater a soberba, a submissão à vontade de Deus. E nós temos como referência para conseguir este soro quando somos picados no nosso corpo por uma cobra, no Brasil, o Butantan. Mas quando se trata de sermos envenenados em nossas almas, que é o objetivo da nossa reflexão nesta liturgia, nós não temos outra referência senão Jesus Cristo. Porque nele encontramos a obediência, a humildade e a submissão plena à vontade do Pai. Então, precisamos estarmos conscientes que só em Jesus encontraremos estas virtudes. Aliás, Deus levantou o mundo decaído, envenenado pelo pecado, através da obediência de Cristo. Na primeira leitura da liturgia desse final de semana, já ouvimos através do profeta Zacarias que o nosso grande rei chegaria em Jerusalém humilde, montado em um burrinho, um burro. E esta profecia se realizou quando Jesus entrou em Jerusalém triunfantemente, poucos dias antes da sua crucificação. O sinal deste acontecimento vem nos revelar que Jesus veio para reinar sobre a Jerusalém espiritual. O que é a Jerusalém espiritual? É a cidade que todos nós entramos quando recebemos o sacramento do batismo. Na Santa Igreja Católica, através do batismo, entramos no Monte Santo, na cidade do Deus vivo. Quando os nossos primeiros pais pecaram, eles se contaminaram, ingerindo o veneno da serpente, com o mal que contaminou a carne, sem poder
jamais ser revertido. Toda carne nasce com orgulho, com a soberba, com a desobediência. Por isso que dizemos que no batismo nós morremos para a carne e nascemos para uma vida nova em Cristo, para a vida na Nova Jerusalém, descida do alto, porque na vida, na carne, ninguém poderá chegar à salvação. Por isso que todo homem deve se converter para uma vida espiritual. Mas quando a Nova Jerusalém chegou aqui na terra, chegou para os homens, esta resposta encontra-se no livro dos Apóstolos. Jesus ordenou aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam no mesmo lugar. De repente, do céu surgiu um som, como um vento violento, e encheu todos que estavam naquela casa, naquele cenáculo, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. São João fala no Apocalipse aquilo que ele viveu em Pentecostes. Diz: eu vi a cidade sagrada, a Nova Jerusalém, descida do céu de Deus, preparada como noiva para o seu marido. E nesta Nova Jerusalém, eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com ele, conosco, com eles, com toda a humanidade, com cada ser humano. Desde aquele dia, Deus eternizou-se com a sua morada entre os homens. E esta presença física se manifesta no sacramento da Eucaristia, o que nos dá a graça de vivermos as virtudes que combatem o veneno injetado em nós pela serpente. E a Eucaristia que nos dará a força necessária para podermos combater o mal que a serpente causara outrora no paraíso. Então, a Eucaristia nos dá humildade, capacidade de obedecer, de sermos submissos a Deus, de nos tornarmos pequenos, seguindo o exemplo do Cristo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, tendo nascido de novo pelo sacramento do batismo, não poderemos mais viver na carne, mas uma vida espiritual voltados unicamente para Jesus Cristo, já que o Espírito de Deus passou a habitar em nós. Quem experimenta essa vida nova, nascido em Cristo, é uma nova criatura, já dizia São Paulo. A quem vive esta vida nova no Espírito de Cristo, Jesus agradece ao Pai: Senhor dos céus e da terra, eu te
te agradeço por revelar estas coisas aos pequeninos. Eu te louvo, porque escondestes aos sábios e entendidos, aos orgulhosos, aos soberbos, aos desobedientes e as revelastes aos pequeninos. Agora, se este veneno está pesando sobre nós como um fardo, e você quer mudar de vida, Jesus lhe diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados sobre os vossos fardos, e eu vos darei descanso para vossas almas. Quando Jesus nos fala que nós precisamos descansar nele, nós pensamos logo, eu realmente preciso de descanso, eu estou trabalhando muito, eu ando muito cansado, eu estou muito preocupado com a minha família, com as contas que eu tenho que pagar, com a situação de corrupção, o desemprego aqui no Brasil. Eu estou muito cansado de tudo. Não é nada disso que Jesus quer dizer. Não é o cansaço do corpo, não é o cansaço das preocupações com as coisas passageiras, mas o cansaço da alma. Carrega um grande fardo pesado, uma alma que não perdoa, uma alma orgulhosa, uma alma desobediente a Deus, uma alma soberba. É deste fardo que Jesus quer nos aliviar. Quando ele diz que o seu fardo é leve e que ele é manso e humilde de coração, ele quer dizer que nele não tem o peso do orgulho, não tem o peso da desobediência ao Pai, não tem o peso da soberba, não tem o peso da falta de perdão. É uma alma leve, porque não tem pecado e nunca teve. Embora nós tenhamos pecados, Jesus, ele quer nos aliviar, desde que nós nos dirijamos a ele e peçamos o perdão e renunciemos o orgulho, a desobediência, a soberba que todos os dias batem na porta do nosso coração, para que nós possamos abri-lo para que estes males entrem em nós. Por isso, fechemos o nosso coração ao mal e abramos nosso coração unicamente a Jesus Cristo. Então, não podemos explicar este evangelho que estamos refletindo nesse 14º domingo do tempo comum, como se fosse uma abordagem mundana. Sempre as palavras da Bíblia, ou a palavra da Bíblia, é voltada para o espiritual. Porque quando vivemos o espiritual, o alívio com as preocupações materiais vem como um acréscimo. Jesus já dizia: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, este é um descanso que só pode ser experimentado quando nós nos encontrarmos com Cristo, depois de atingirmos uma vida espiritual madura, caminharmos na fé. Então, de um lado nós temos os orgulhosos, os soberbos, os desobedientes,
os insubmissos, procurando acumular todo tipo de tesouros, porque para eles prazer é tesouro, poder é riqueza, é tesouro, fama é riqueza, é tesouro, bens materiais são tesouros, são riquezas, porque colocaram as suas vidas nestas realidades. Enquanto aqueles que têm um coração espiritual doa livremente aquilo que possuem, dão perdão, dá preferência no seu coração para a Eucaristia, dá preferência no seu coração ao irmão, e etc. Exatamente a liturgia do final de semana quer nos ensinar estas realidades, que possamos aprender e colocarmos em prática tudo que Jesus nos ensinou, não somente com essas palavras, mas nos ensinou com a sua própria vida, dando testemunho. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesse 14º domingo do tempo comum, nos ajudando assim a perseverarmos na busca da santidade de vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo para todos.